Cadê a Ana? Saiu? Tá aí. A Ana tá aí, né, Ana? Eu só troquei, que eu tava no celular, agora eu passei pro computador, só tô acertando o fone aqui. Tá bom. Mais um minutinho, a gente começa e já foi iniciada a gravação, já está começando aqui, tá? Então, eu anoto as perguntas, Alessandra, e no finalzinho a gente faz o debate aqui, os Tá bom, questionamentos. Eduardo. Funciona perfeitamente assim. Legal. O Nilson, que trabalhou na GM. O Nilson foi engenheiro que plantou a fábrica verde lá de Joinville, da GM. Ele está entrando agora também. Nilson Silva. Boa noite, Nilson. Podemos começar, Ana. Tá, então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o... Já deu. Bem, eu vou assim mesmo, não sei o que está acontecendo com a minha câmera, eu já ligo. Bem, mas vamos iniciar. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todos que têm acompanhado semanalmente aí as nossas atividades aqui. Agradecer ao professor Linsmaier, que tem aí sido um parceiro na mediação dessas palestras, professora Alessandra, que hoje vai nos apresentar aí esse tema extremamente importante. Então, passo a palavra a ela para fazer a devida apresentação do currículo, que eu acho que certamente eu vou pular alguma coisa. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite, né, da professora Ana, do professor Eduardo, né, que gentilmente aí abriram esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a relação de uma série de coisas, né, que é a questão da pandemia de Covid-19, né, que está tão presente na nossa vida no dia a dia, e também falar um pouco sobre saúde, qualidade de vida e a segurança no trabalho, né. Eu sou professora já há alguns anos, sempre foi o objetivo de vida ser professora universitária, né? É uma coisa que eu sempre quis. Então, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre com esse objetivo mesmo. E trabalhei nas áreas de biologia, né? Que é a área base da minha formação. E é engraçado como o fato também de ser apaixonada por pesquisa ajuda nessa hora, né? Ajuda a entender melhor como é que todas essas questões interagem e como é que a gente se insere dentro desse cenário que às vezes é tão desafiador. Então, eu não vou apresentar meu currículo, né, em detalhe, porque eu acho que também a gente tem pouco tempo hoje para falar de um monte de coisa. Então, eu vou partir aí para a apresentação, e se vocês tiverem aí algum comentário ou alguma dúvida, pode perguntar, inclusive, sobre formação aí, que eu falo no final. Mas eu trabalho muito junto ao curso a cursos de saúde, né, principalmente enfermagem. Então, isso acaba me forçando também a estudar e a me aprofundar numa série de questões relacionadas não só à Covid, mas à resposta imunológica, adaptações físicas, né? E como é que tudo isso se insere dentro do ambiente de trabalho, como é que afeta a qualidade. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre justamente isso, qualidade de vida e saúde no trabalho e os desafios que estão sendo enfrentados, né, frente a esse cenário de Covid-19. Espera aí, vamos lá. Tá aparecendo para vocês, né, gente? Desculpa perguntar, mas é porque aqui sempre tem um delayzinho, né? Então, tá aparecendo, sim. Se você quiser colocar Isso, agora ficou agora na foi? Então tá bom, porque para mim... Então, maravilha. Então, a verdade é que, principalmente no dia a dia de hoje, né, é impossível para a gente não pensar em saúde, né? Todos nós queremos viver bem,
né? Todo mundo quer alcançar a danada da felicidade, né? E para isso a gente precisa ter saúde. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós concordamos. Agora, cada um busca a saúde lá à sua maneira, né? Mesmo que, por exemplo, alguns busquem por meio de atividades físicas, né? Algumas, inclusive, bastante agressivas, né? A gente tem aí um pessoal que enxerga aí a saúde, né, como reflexo dessa potência muscular, muitas vezes, né? Já você tem outro grupo de pessoas que vai enxergar a saúde ou vai buscar a saúde por meios de novas descobertas, né? De novas substâncias, novas tendências, né? Por exemplo, substituir o açúcar pelo açúcar de coco, substituir o óleo normal pelo óleo de coco, né? Teve uma época que isso foi também muito discutido. Outros já vão enxergar aí uma maneira mais eficiente de se manter saudável, a consulta periódica aos médicos, né? Realizar os exames, né, de monitoramento para saber se está tudo indo bem. E outros ainda vão usar medidas que são aí comuns há muitos séculos, né, para tentar aí garantir um pouquinho mais de saúde, né, como, por exemplo, tomar aquela taça de vinho por dia. Não importa onde você se insere, né, dentro desses exemplos numerosos, né, o que importa é que você, lá, à sua maneira, também busca saúde, né, às vezes é tentando beber um pouco mais de água, né, às vezes é tentando lá pular aquele biscoito recheado naquele dia. Mas a verdade é que para a gente entender se está funcionando ou não, é sempre importante, primeiro, a gente pensar no conceito, né? O que é saúde? E nós somos animais visuais, não adianta. Esse é o nosso principal sentido, né? A principal maneira através do qual o nosso cérebro recebe informações. Então, se a gente for olhar aí a saúde em imagens, a gente vai ver que qualquer mecanismo de busca, né? Seja Google, seja qualquer outro, vai trazer aí um monte de representações do que a saúde representa. Às vezes, algumas dessas representações dão um pouco a ideia de até a doença, né? Ou até do desafio associado a uma bactéria resistente, né? Como está representado aqui do nosso canto direito, né? Mas também o que a gente nota é essa relação da saúde com uma alimentação mais saudável, né? Mais rica em frutas, em legumes, né? Hortaliças. Também aparece aí, né, essa questão do apoio médico, tanto ao indivíduo como ao planeta, assim como a análise, né, de exames, como o caso aqui do eletroencefalograma, né, que está representado nessa imagem. E a gente também tem essa influência da epidemiologia, né, do estudo da interação dos indivíduos e como é que um pode contaminar os outros, como é que um indivíduo é capaz de influenciar o grupo, e também da necessidade de pesquisa. Agora, se a gente for colocar tudo isso num conceito, a gente vai ver que os livros bases, né, da área, eles têm sim um conceito bonitinho e que reflete uma coisa que não está presente nessas imagens, de que saúde é um estado de adaptação do organismo ao ambiente onde ele está inserido. O que eu quero dizer com estado de adaptação, né? A verdade é que perturbações, né, vão ser algo comum na nossa vida, né? Não importa se essa perturbação está acontecendo a nível de célula, a nível de tecido, a nível de indivíduo, a nível de população, de comunidade, né, de paisagem, não importa. Perturbações vão acontecer. Quando você tem uma alteração de temperatura, isso já pode ser considerado uma perturbação. Uma alteração na concentração de uma substância, a presença de um patógeno, né, a presença de uma substância química tóxica, tudo isso pode ser visto como uma perturbação. Agora, o indivíduo ele tem a capacidade de se adaptar até certo grau, né? Então, a gente consegue, sim, ao se adaptar a esse ambiente, seja físico, psíquico, social, de modo que essa sensação de bem-estar e essa ausência de alterações, né, se deem, a gente diz que isso é saúde. Então, a saúde, ela acaba podendo ser dividida aí em aquilo que a gente chama de saúde subjetiva e saúde objetiva. A saúde subjetiva é aquilo do se sentir bem, né? Então, você está bem. A saúde objetiva já é aquela que é conferida, digamos assim, ou provada por meio da ausência de sinais ou de alterações orgânicas. Então, uma coisa é você falar, você saber que está bem. Outra coisa é você ter o sinal, é você ter a febre, é você ter a lesão no tecido, é você ter aí uma alteração de frequência cardíaca. Tudo isso já diz respeito à saúde objetiva, ou seja, outro consegue medir.
essa coisa do bem-estar é uma coisa individual, só você sabe, né? Inclusive, hoje se discute muito que algumas pessoas, elas escondem estar bem, né? Então, a gente tem aquela face social que às vezes acaba convencendo o outro de que você está muito bem, muito feliz, muito satisfeito com a sua vida, mas na intimidade isso não é verdade. E que a gente tem também que se dar o direito de não se sentir bem de vez em quando. Isso faz parte também. Agora, a partir do momento que a gente consegue equilibrar ou consegue se ajustar a essas perturbações, a gente é considerado como estando saudável. Então você percebe aí que é um equilíbrio, e é um equilíbrio constante, porque as perturbações vão fazer parte do nosso dia a dia. A OMS, ela até usa aí, né, a Organização Mundial de Saúde, ela usa aí um conceito mais simples, né, que fala que saúde é esse completo estado de bem-estar, né, seja físico, mental ou social. Então, é o estar bem mesmo, e não só a ausência de doença, que ainda é um conceito que é adotado pela grande maioria das pessoas. Se você for perguntar, né, até para você mesmo, mas para os outros, para as pessoas da sua família, do seu convívio, o que é saúde? É o não estar doente, normalmente. Mas a OMS bate muito na tecla de que a saúde tem que ser mais do que isso, muito mais, né? E aí a gente casa o conceito de saúde com o conceito de qualidade de vida, que vai justamente discutir que ter qualidade de vida é se sentir confortável, é se sentir num estado de bem-estar ou de felicidade, quando a gente fala do desenvolvimento das várias funções que cabem a cada um de nós. Sejam funções físicas, intelectuais, psíquicas, mas são aquelas que estão presentes dentro aí da sua realidade. E sempre garantindo respeito aos valores e crenças. Então, se você for olhar, a gente nota aqui que a gente tem esse indivíduo aqui se equilibrando, né, em diversas dimensões, né, que o cercam. Então, tem as questões voltadas à espiritualidade, ao lazer, à família, ao ambiente, à saúde física em si e ao trabalho e à educação, né? Então, é necessário se ter qualidade de vida em todas essas dimensões para que realmente o indivíduo possa ser considerado como saudável, né? Então, isso faz a gente pensar aí que talvez não seja uma coisa tão simples ser saudável na realidade onde a gente se insere, né? E é ainda um pouquinho mais difícil porque o conceito, ele acaba sendo aí definido como subjetivo e multidimensional. Multidimensional porque trata de tudo isso, mas subjetivo porque depende da maneira do indivíduo enxergar também sua realidade. Então, repara que esse conceito, ele enfatiza essa autopercepção do seu estado. É como você se enxerga, é como você se percebe. Então, tem algumas pessoas que vão ter aí, digamos assim, réguas muito altas para si mesma, né? A exigência é muito intensa, em função de uma série de coisas e de influências, mas aquilo que traz satisfação e bem-estar para um, pode trazer exatamente o contrário para outro, né? Eu coloquei aqui o exemplo de cachorro, né? Enquanto de um lado tem algumas pessoas que a presença de um cachorro traz pavor e desconforto e incômodo, para outras pessoas, né? O mesmo bicho pode trazer alívio e, inclusive, redução de hormônio do estresse, como é o caso de cortisol. O que, por sua vez, vai ter uma série de efeitos, inclusive aumento da capacidade imunológica. Então, você nota como pequenas influências aí que podem estar presentes no nosso dia a dia, podem estar influenciando positiva ou negativamente aquilo que a gente chama de saúde. Agora, é ponto fatal, né, que qualidade de vida é importante, saúde é importante e são metas de saúde pública. E lógico, gente, que não tem como a gente não falar de saúde no trabalho, né? Porque nós passamos aí pelo menos 1/3, né, do nosso tempo no trabalho. Muitos de nós acabam passando muito mais do que isso. Especialmente agora que, para grande número de pessoas, o trabalho veio para casa, né? Então, agora o trabalho faz parte aí dos nossos minutos diários. A OMS, ela discute que justamente essa questão relacionada à saúde profissional, ela é muito importante e ela tem que ser muito bem trabalhada pelas nações, pelas empresas e pelos indivíduos. Então, ela criou uma lista de objetivos da saúde no trabalho, que vão incluir aí 6 aspectos importantes que parecem surpreendentes para muita gente. O primeiro deles, eu acho que é o que parece inclusive mais surpreendente. Por quê? Porque
o seu ambiente de trabalho, na verdade, ele deveria ter como objetivo prolongar a sua expectativa de vida. Não é só manter. Ele tem que te dar condições tão boas, que tornem aí, te deem mais anos de vida. Além disso, ele precisa também conseguir minimizar a incidência de incapacidade, de doença, de dor ou de desconforto. Então, não só não gerar essa incapacidade, essa doença, essa dor, mas minimizar aquilo que influências externas estejam causando. Também ele deve melhorar habilidades, inclusive aquelas associadas ao sexo e à idade. Ainda, o ambiente de trabalho deve preservar as capacidades de reserva e dos mecanismos de adaptação. O que é isso? Todos nós temos aí, digamos assim, uma reservinha para justamente conseguir lidar com essas perturbações que a gente vai sofrer inevitavelmente, né? E a gente tem os nossos mecanismos de adaptação que estão associados a essa reserva. O trabalho, ele não pode consumir essa reserva. Ele tem que deixar essa reserva e, inclusive, né, de repente, adicionar a ela para que a gente lide com outras pressões externas com ela e não com o trabalho. E também o trabalho tem que prover realização pessoal, transformando pessoas em sujeitos criativos e mais felizes, e contribuir, no geral, com o melhoramento de capacidade mental, física e, inclusive, em termos de adaptabilidade às mudanças. Então, repara, a responsabilidade de cada empregador e do governo ao garantir que os empregadores façam isso, né, respeitem isso, é muito grande. Hoje, às vezes, na nossa realidade, parece que a gente ainda está muito distante disso, mas já existem empresas que se ajustam melhor nesse sentido. E a ideia é que nós, quando assumimos o papel de empregadores, também tenhamos noção disso e busquemos alcançar esses objetivos, né? Essa é a parte importante. Então, o ambiente, na prática, no trabalho, né, ele pode ser mais ou menos agressivo, né? Ups, peraí, que foi um demais. Então, só você vai poder julgar o quão agressivo é o local onde você trabalha, né? Lógico que o tanto de impacto que você vai sofrer depende também da maneira como você processa a informação, né? Atitudes mentais influenciam na liberação de neurotransmissores. E dependendo do neurotransmissor que está sendo liberado, você pode ter um aumento, né, do estresse fisiológico corporal ou uma diminuição. Por isso que todo mecanismo que ajuda nesse processamento é importante. Mas independente do tipo, né, de agressão que está sendo sofrida, né, a gente pode sim ter um efeito negativo. E esse efeito, essa lesão, ela acontece quando o indivíduo não é capaz de se adaptar. Então pensa lá, o indivíduo sofre a agressão, ele entra num estado de defesa, de tentar lidar com essa agressão, e essa agressão, ela pode levar à adaptação ou à lesão, né? Agora, por vezes, a agressão ela é tão intensa, ela é tão frequente, ou o tipo dela é tão grave, que a defesa orgânica não consegue fazer nada, né? Então, a agressão já imediatamente leva à lesão. Então, a gente tem aí diferentes formas de agressão associadas ao trabalho. Eu não vou me aprofundar muito nelas, né? Mas, por exemplo, falta de oxigênio a nível celular é uma coisa muito séria. Agentes físicos, agentes químicos, infecções, reações imunológicas, alterações genéticas, distúrbios nutricionais e metabólicos são todas, né, causas aí frequentes de agressão e lesão celular. Agora, o que interessa para a gente hoje aqui é em específico falar das infecções e em específico falar das virais, né? Então, hoje em dia, vírus é um negócio que virou assunto corriqueiro, né? Principalmente aí quando a gente fala do Covid-19. Então, aí a Covid-19, na verdade, é uma doença, né? Causada por um tipo de coronavírus e que se tornou aí de relevância extrema no planeta inteiro. Por quê? Né? Se a gente for olhar as notícias, né, a gente vai ter uma noção melhor sobre isso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma palestra curta sobre isso em agosto, né? Porque eu sou membro de CIPA também, né? E aí a gente teve a CIPAT e eu fui justamente discorrer sobre o assunto. E uma das coisas assim que eu notei nesse sentido é
foi comparando aí as notícias que estavam presentes em agosto e que estão presentes agora. Lá em agosto, como é que estava o cenário brasileiro, né? Entrando lá, né, num buscador, qualquer desses da vida, né, eu procurando em notícias, a gente tinha passado a marca de 50 mil mortes, né? Então, pensar lá, agosto, né, não está fazendo tanto tempo assim, né? E uma outra coisa que também chamou atenção naquele momento é que, além da gente ter passado as 50 mil doses, a situação não estava só piorando no Brasil, ela estava piorando em outros lugares, inclusive nações que tinham sido consideradas como muito boas em termos de medidas adequadas, né, medidas tomadas naquele momento, como o caso da Alemanha. Então, naquele momento, a Alemanha estava reimpondo o confinamento em toda uma parte, né, do país por causa de um novo surto de Covid que estava acontecendo ali. Então, era uma coisa bastante séria naquele instante, naquele momento. Hoje, olhando as notícias, o que a gente vê de novo, né? A gente, na verdade, passou dos 180 mil mortos, né? Então, pensa, em agosto a gente estava em pouco mais de 50 mil, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? São coisa que de 4 meses de diferença e a gente mais do que triplicou o número. Então, é um crescimento um tanto quanto assustador. E a gente não está nem falando, né, de número de infectados, a gente não está nem falando, né, de dado subestimado, nada do gênero, né? Mas, em função desse aumento, a gente já está tendo uma discussão bastante, né, digamos assim, severa sobre essa questão de aumento de restrições, né? Aqui em São Paulo mesmo, na região, no estado, essas restrições estão sendo apertadas, né, de um lado. Por outro lado, tem algumas coisas que estão sendo mais discutidas para liberar, para soltar, para levar as crianças de volta para a escola. E quando você olha aí para a questão científica, você nota também que a gente teve o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 aqui no estado, que é uma coisa que muitos dos especialistas estavam discutindo como impossível, né, até muito pouco tempo. Então, se a gente olhar aí o cenário da Covid hoje em número, o que a gente vai ver, né? Esse primeiro gráfico aqui traz a evolução diária para o Brasil, tá? Então, tem se discutido muito essa questão de segunda onda, né? A segunda onda, mas a verdade é que olhando esse gráfico, a gente não vê uma coisa muito clara como segunda onda. É verdade que a gente viu aqui, a gente notou uma certa redução, né, nos números, mas muitos infectologistas discutem, né, que para a gente poder realmente chamar isso de uma segunda onda, a gente deveria ter zerado, ou pelo menos se aproximado mais do zero, né, por um período mais prolongado. Então, que na verdade talvez isso aqui reflita muito mais uma continuidade de um quadro que não foi adequadamente gerenciado e não uma segunda onda realmente. Bom, quer a gente concorde com isso, quer não, o gráfico mostra que a situação está piorando apesar das oscilações, né? E está se aproximando aí àquilo que a gente viu ainda em maio, né? E depois em julho ali, finalzinho de julho, comecinho de agosto, que foi ali um cenário bastante grave para cenário brasileiro. Se a gente olha o cenário, por exemplo, da Alemanha, né, que foi considerado como exemplo durante muito tempo, a gente observa que para eles, depois de uma pequena curvinha aqui, né, que aconteceu ainda no começo da pandemia, que de modo geral foi algo que aconteceu com a população jovem, né, você nota que eles adotaram uma série de restrições que funcionou e isso aqui baixou drasticamente. Só que a sensação de que tinha acabado, de que a vida podia voltar ao normal, fez com que as pessoas começassem a se descuidar. As férias de verão está sendo considerada como um tanto quanto fora de controle. Como monitoramento, identificação, né, de pontos de contaminação e inclusive de pessoas potencialmente infectadas por contato com outras que tiveram o diagnóstico confirmado, elas não estão mais funcionando, porque é tanta gente que entrou em contato com tanta gente em tantos lugares que então por isso eles estão apertando drasticamente o cenário de lockdown. Para a gente importa notar que assim a perda, né, de pessoas é muito considerável, é muito grave, né? A gente já está em quase 183 mil mortos no Brasil e com um número de casos, né, da ordem aí de milhões. É muita gente, né? São Paulo se destaca
destaca nesse cenário justamente por ser, né, o estado mais populoso, né? Então a gente tem aí muito mais gente, é normal que a gente tenha também muito mais mortes e muito mais infectados. Mas mesmo assim, gente, não é um número que a gente tem como paisagem, até porque a gente tem alguns trabalhos que discutem que esse número provavelmente não é real. No começo, logo que começou a se discutir, teve gente que dizia que as estatísticas oficiais, elas talvez estivessem até 18 vezes abaixo do que deveria ser, né? Que a subnotificação era uma coisa, assim, absurdamente grande. A gente teve um grupo de brasileiros que publicou um trabalho em julho, finalzinho mesmo de julho, num braço da Nature, né, que é uma revista internacional extremamente considerada, bem considerada, e super competitivo, né, para conseguir publicar lá. E o que eles mostraram, né? Eles mostraram justamente que, assim, e aí que o dado é interessante, eles conseguiram dados sobre casos, né, de gripe em anos anteriores e agora em 2020, e conseguiram também casos daquilo que a gente chama de síndrome respiratória aguda, né, que é grave, né, que é aquele quadro típico de gripe, né, muito séria, que muitas vezes leva a pneumonia e a outras complicações, mas que não houve o teste e a pessoa não teve realmente nenhum diagnóstico aí para saber o patógeno causador. A gente nota aqui que em 2016, né, e outros anos anteriores, a curva fica aqui embaixo, né? Na época que foi avaliado, que foi aí começo de inverno, maio, junho e tudo mais, eles mostram que sempre tem esse pico maior, essa piora do quadro. Mas aí a gente vem aí com as curvas vermelhas, né? A vermelha cheia, né, é a curva relacionada à Covid-19, diagnosticada, comprovada, e a curva pontilhada já é da síndrome respiratória aguda grave de 2020, que não teve diagnóstico. Então, enquanto dava a impressão que o cenário de Covid estava melhorando, a gente repara que a curva da síndrome estava subindo absurdamente, né? Pesquisadores acreditam que isso aqui tudo, ou 90%, fosse subnotificação de Covid. Então, o cenário da Covid deveria, na verdade, ser a soma dessas duas, ou algo muito próximo disso. Então, os números que já parecem, né, chocantes, eles são muito piores. E aí, o que fazer, né? Tudo isso, né, eu não estou aqui falando para deixar você deprimido, né? A minha ideia não é, assim, acabar com a sua quinta-feira e com o seu final de semana. Não desista, não vá embora, né? A gente viu que, principalmente no começo da pandemia, muita gente buscava soluções milagrosas, né? Então, de repente, lá, aquele multivitamínico, né, que ele ia dar um impulso imenso na sua imunidade e fazer você ali uma potência imunológica, né, de transformar aí no super imune. Mas a verdade é que a coisa não é assim, né? A gente sabe que nesse cenário a situação é um pouquinho mais complexa. Então, a ideia aqui é buscar segurança em tempos de Covid-19. Como, né? Buscando estar seguro, né? Buscando estar protegido de dano, né? Ou de outros resultados indesejáveis. Nesse caso, pegar Covid, né? Então, como é que a gente alcança aquilo que a gente chama de um nível aceitável de risco? Será que é possível estar seguro no cenário atual? Eu digo que sim. A gente consegue, sim, tomar uma série de precauções e conseguir aí, digamos assim, se blindar até um certo nível, né? Não é possível fazer uma blindagem total, porque todos nós temos que sair, todos nós temos que interagir com pessoas, todos nós temos que interagir com coisas também. Mas conhecimento é poder. A partir do momento que você entende, você consegue se ajustar melhor à realidade. Mas aqui a gente enfrenta uma dificuldade que é a vontade de saber. Por que eu coloco isso aqui como um desafio no momento atual? Porque a vida média do brasileiro não é fácil. A gente sabe que é um tanto quanto doído, né? Então é difícil, é complicado. Então a gente tem que ter interesse em buscar informação e receber essa informação. A gente tem que estar aberto. E às vezes a tendência é fugir da realidade dolorosa e não pensar sobre isso. Isso representa um perigo no momento atual. Esse estado de negação pode trazer muito mais dor do que seria necessário. Então, vamos lá entender um pouco mais o Covid. Primeiro,
Não é novidade para ninguém que a Covid-19 é causada por um vírus da família dos coronavírus, né? Então, existem aí 7 espécies da família de coronavírus que afetam a espécie humana, tá? Desses 7, 4 causam no máximo um resfriado leve, então não tem relevância. Tanto é que essa família, durante muito tempo, foi considerada como um vírus irrelevante para a espécie humana, né? Porque a gente era mais do que capaz de lidar com ela. Só que em 2002 apareceu o SARS-CoV-1, que foi uma doença, uma gripe chamada de SARS, né? Que apareceu na China, né? Na região, na verdade, ali de Oriente. Depois de uns anos apareceu a MERS, que é o MERS-CoV, né, que é um outro vírus. E aí agora a gente tem o SARS-CoV-2. Então, esses 3 já apresentam uma virulência muito maior, ou seja, eles têm uma capacidade de causar dano muito maior, com o SARS-CoV-2 aí se destacando de longe dos outros anteriores, né? Então, o que a gente observa aqui, né? Primeiro, vírus é um negócio minúsculo, né? Eles são extremamente pequenos. Você está falando aqui de um organismo que basicamente vai ter um filamento de material genético, né? Os vírus que afetam a espécie humana normalmente vão ter RNA lá dentro, e esse filamento vai estar envolto por um capsídeo e, em alguns casos, por um envelope também. Então, aqui a gente tem, nesse caso, um vírus que é chamado de envelopado, tá? Nesse caso, né, o COVID tem essas glicoproteínas típicas, né, os outros coronavírus também vão ter isso, que são chamados de spikes, né, ou espículas, aí se a gente traduzisse, mas são essas espículas ou esses spikes que vão justamente conseguir se conectar com a célula que eles vão infectar. Né? Então, essa é uma estrutura bastante importante e é um dos alvos utilizados aí para as vacinas, né? Justamente para permitir que o corpo aprenda a reconhecer essa estrutura, tá? Então, como é que o vírus ele realmente ataca a célula, né? A partir do momento que o vírus ele entrou no corpo, e é muito comum que ele entre via trato respiratório, ele vai se associar a uma célula de mucosa, né? Então, de garganta, e a partir daí pode ir descendo, né? Então, pode chegar em traqueia, brônquio, bronquíolo, até pulmão, né? Mas aqui é importante entender que o que vai acontecer? São justamente os spikes, né, que vão se associar a um tipo de receptor que existe nessas células, que é uma proteína de membrana. Esse receptor é chamado de ACE2. Você pode falar, não me importa isso, por que ela está falando desse ACE2? Porque esse receptor aqui, ele é importante, né? Pessoas, por exemplo, né, que têm mais idade, ou que têm diabetes, ou que têm hipertensão, elas costumam ter uma maior quantidade desse receptor na membrana. Por isso que a infecção para esses indivíduos costuma ser mais grave. Então, a partir do momento, se não tem esse receptor, o SARS-CoV-2 não consegue entrar na célula. Então, ele precisa disso aqui para se ancorar. A partir do momento que ele se ancora aqui, o que acontece? Ele vai entrar na célula, a parte de envelope, de capsídeo, vai ser degradada, vai ser perdida, não importa. E o que vai interessar mesmo é a entrada desse RNA. Ao entrar, esse RNA coloca a célula para trabalhar para ele, então ela vai fazer com que a célula multiplique esse RNA absurdamente. Então são criadas milhões e milhões de cópias. Além disso, esse RNA também vai ser lido para produzir as outras substâncias que vão formar o capsídeo, o envelope, as espículas, de modo que dentro dessa célula, novos vírus vão ser formados. Então, cada vírus, para você ter uma ideia, pode criar entre 10 mil e 100 mil cópias de si mesmo, dentro de uma única célula. Então, a proliferação é uma coisa, assim, impressionante, né? Nesse caso, as células costumam ser rompidas para liberar esses vírus, então você está tendo destruição da célula nesse processo, tá? Então, frente a essa proliferação, o organismo vai estar lá dormindo e não vai notar nada? Não, o corpo percebe a invasão, então vai ser disparada uma resposta imune. Essa resposta imune, num primeiro momento, é uma resposta genérica, né? O corpo ainda não aprendeu a lidar com aquilo, às vezes ele nem sabe o que é aquilo ainda. Então, você vai ter aí mecanismos que são utilizados em qualquer tipo de invasão via patógeno, não importa se é um parasita, não importa se é outra coisa. Então, não é uma resposta tão específica. Já a resposta específica, com produção de anticorpo, produção de
leucócitos que tenham ação citotóxica e tudo mais, ela vai levar um pouco mais de tempo, de modo geral leva umas 2 semanas, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem essa resposta inespecífica, mas o indivíduo já começa a sentir sintoma, né? Então, vai ter lá dor de garganta, nariz entupido, porque o vírus ainda está ocupando as células dessa região. Mas conforme a proliferação se dá, isso vai progredindo e tecidos mais internos vão sendo aí atacados também. Então, os vírus vão chegando nos brônquios. Quando chega nos brônquios, eles começam a inflamar e a pessoa começa a ter tosse. Então, aí a situação já está se tornando mais grave. Então, a resposta imune se intensifica, gerando febre. Então, a partir daí, o que acontece? Continua a proliferação, né? O organismo não está conseguindo segurar. Então, chega nos pulmões. Chegou nos pulmões, quando a gente fala de tecido pulmonar, a gente está falando de um tecido que é extremamente delicado e fininho, né? Então, a gente acaba tendo um dano aí, que vai congestionar os pulmões, congestionar os alvéolos e dificultar muito as trocas gasosas. Isso faz com que a oxigenação do corpo caia e isso acaba afetando todos os tecidos, inclusive o coração. Nesse ponto, a gente tem uma intensificação ainda maior da inflamação. E algumas pessoas que já têm uma tendência a ter um quadro inflamatório em função de alergias e outras coisas, podem ter inclusive uma inflamação sistêmica, que vai piorar muito o quadro. Então, aqui a pessoa já está muitas vezes num quadro mais grave. Aqui a gente falou até agora de quadro respiratório, mas o vírus ele pode também causar dano a outros órgãos, como por exemplo o coração, o fígado, os rins, assim como em sistemas, como o sistema circulatório, sanguíneo e imunológico. Por quê? Porque o vírus vai ter outros efeitos, né? Um dos efeitos que a gente discute muito e que foi surpreendente, né, para esse vírus, foi isso que a gente chama de imunotrombose, né? Então, assim, de modo mais popular, o que quando a gente fala de um trombo, a gente está falando de um coágulo, tá? Mas o termo correto é trombo. Então, você tem aí uma agregação de células sanguíneas que vão formar um corpo mais denso, que pode obstruir um vaso e, a partir daí, causar um quadro de hipóxia, de baixa de oxigênio daquele ponto para frente. Então, é um negócio muito grave. E tudo isso acontece porque aquele tipo de receptor está sendo usado. Se realmente o nosso SARS-CoV usasse qualquer outro receptor, isso aqui não aconteceria. Mas exatamente o efeito sobre o receptor da ECA, né, que é um hormônio importante, que vai causar essa cascata aqui de coagulação, essa ativação da cascata de coagulação. Então, o indivíduo normalmente vai ter como sintoma tosse, febre, fadiga. Alguns vão ter congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, dificuldade de respirar, mas também de maio para frente, os hospitais começaram a tratar todos os pacientes que chegavam com sintoma de acidente vascular encefálico como um caso potencial de COVID. Todo paciente com quadro de trombose nas pernas, né, trombose venosa profunda, também como um quadro em potencial de COVID em função desse efeito. E como é que as pessoas se contagiam, né? Geralmente pela inalação de pequenas gotinhas, aí as gotículas, que estão sendo expelidas pela tosse, pelo espirro, ou mesmo pela fala, né? Tem aí umas estimativas, né, para a gente entender melhor como é que isso funciona, mas quando a pessoa está falando, de modo geral, essas gotículas, elas podem chegar até 1,5 metro de distância. Quando ela tosse, 2 metros. Mas quando ela espirra, isso pode chegar até 6 metros de distância, né? Não é à toa que a gente tem esse tipo de imagem, né? Realmente, a força, né, do ar expelido é muito intensa. A ideia do corpo com o espirro é justamente tentar expulsar o agente irritante de dentro do corpo, né? Mas ao fazer isso, a pessoa está também espalhando gotículas contaminadas aí pela atmosfera que a cerca, né? Então, por isso que a gente discute que o uso de máscara aqui vai ser importante, até mais para proteger o outro de uma possível emissão sua, do que para te proteger do outro. Lógico que existe uma certa proteção também em termos de recepção de gotícula, mas a principal é com relação à emissão, né? Então, existem muitos materiais que mostram, né, que se a pessoa que ela está usando a máscara, se estiver conversando com alguém sem máscara que ainda está contaminado, ela ainda está num nível alto de contágio, porque a máscara vai proteger algo em torno de 30% a 40% só, né? Agora, se é a pessoa contaminada que está usando máscara, aí o nível já baixa. Por quê?
porque ela está segurando boa parte da emissão. O ideal é que os dois estejam de máscara e, de preferência, mantendo uma distância segura para realmente tornar esse risco o mais baixo possível, tá? Então, assim, agora, qualquer máscara serve? Não, não serve, né? A gente observa que hoje em dia, assim, o número de modelos e de alternativas é algo impressionante, né? Inclusive, né, de tricô, de crochê, decorado, bonitinha, transparente, né? Tem de todo modelo altamente tecnológica, né? Mas, assim, tem um estudo que também foi realizado aí há uns meses atrás, que estava avaliando e classificando quais eram as piores e as melhores máscaras. E o que eles viram é que, realmente, a máscara profissional N95 é a melhor. Ela reduz a transmissão de gotícula para menos de 0,1%, então ela está segurando quase tudo, né? Depois vem as máscaras cirúrgicas de 3 camadas ou de polipropileno, que conseguem segurar 90%, às vezes um pouco mais. Quando a gente já olha dessa máscara feita à mão, ela vai variar de 70% a 90% aí nessa retenção de gotícula, né? Mas você vê, e ainda a gente encontra isso um pouco, né? Pessoas usando lenço como máscara, né? Como bandana. Nesse caso, a bandana só reduz 5% das gotículas emitidas, tipo nada. E já se você usa lã, né? Por exemplo, algo tecido com lã, como é muito usado por corredor e tipo, tudo mais no inverno, o efeito é ainda contrário, aumenta a quantidade de spray, né? Porque as gotículas maiores, elas são subdivididas e elas são eliminadas e ficam mais tempo no ar em função de serem menores. Então, no fim das contas, isso é sério. Já a máscara N95 com válvula, né? Ela tem um desempenho similar à da máscara de algodão, tá? 70% a 90% aqui. Então, na hora de entender, de usar a máscara, a gente tem aí que escolher bem e entender que não pode ser usada depois de úmida, né? Que geralmente corresponde aí a umas 2 horas. Agora, a pessoa foi contaminada. Os sintomas vão aparecer geralmente em 5 dias, mas podem levar até 12, né? Dependendo da resposta imunológica. Durante esse período, a pessoa é assintomática. Agora, ela já é contagiosa de 1 a 2 dias antes do aparecimento dos sintomas, né? E lógico, a gente tem aquelas pessoas que vão ser assintomáticas durante todo o processo, né? Em que o corpo está lidando com o organismo, o patógeno. Já se sabe que existe uma influência genética associada a isso, mas também se sabe que um pouco de imunocompetência vai ter um papel também bastante relevante. Por quanto tempo a pessoa é contagiosa, né? Por até 10 dias após a infecção, mas isso para casos em que a pessoa não teve falta de ar. Se ela já teve falta de ar, mesmo não tendo sido hospitalizada, a recomendação é 20 dias de isolamento, tá? E lembra que isso é média, gente, então pode sempre ser um pouquinho maior. Então, um pouquinho mais de cuidado aqui não custa nada. Mas a maioria dos infectados vai sim ter sintoma leve. Se acredita que talvez até 40% das pessoas infectadas sejam assintomáticas, né? Mas não se tem certeza e só o tempo vai garantir aí como é que essa coisa funciona realmente, né? Por outro lado, a gente tem algumas pessoas que são mais vulneráveis. Doentes crônicos, de modo geral, pessoas que têm diabetes, que têm problema cardíaco, principalmente hipertenso, vão ter mais daquele tipo de receptor, né? Pessoas com câncer, idosos e pessoas imunodeprimidas, que passaram por transplante, né? Ou que têm problemas autoimunes, todas essas, elas vão ter uma resposta imunológica comprometida. Então, para elas também a vulnerabilidade é muito maior. Se a gente olha a questão de taxa de mortalidade com idade, a gente vai ver que a mortalidade é muito mais acentuada nas faixas mais altas, em função disso aqui, da maior quantidade de receptores e de uma resposta imune mais comprometida, né? Que é algo que a gente não observa em criança, apesar de imunocompetência em criança ser algo discutido. Isso quer dizer que criança não pega Covid? Não, não é verdade, tá? A gente escutou isso muito já, que criança não pega, criança não pega, criança não pega, que jovem se pegar não vai morrer. Não é verdade, tá? Tem criança que também tem comorbidade, tem criança que pega e vai parar no hospital, geralmente pega da família, né? Agora, realmente, a taxa de mortalidade e a taxa de infecção é muito mais baixa, tá? Então, aqui, o grande fator, né, de relevância é a condição de saúde do indivíduo. E a gente tende a ter mais homens infectados, porque a tendência é que esses homens sejam mais resistentes às medidas de cuidado e sejam também mais forçados a sair, né?
a trabalhar, a estar na rua e tudo mais. As mulheres, às vezes, elas têm a capacidade de se resguardar e ficar um pouco mais em casa. O que a gente pode fazer para melhorar a imunocompetência, né? Para se tornar menos vulnerável? Dormir bem é importante, ter uma boa alimentação e ter um nível baixo de estresse. Se você não tem como ter um nível baixo de estresse, porque assim, dormir a gente ainda consegue controlar um pouco, né? Resistir e largar aí as distrações e tentar dormir o máximo. Alimentação a gente tem controle, às vezes a gente é meio danado, né? E fica buscando conforto por meio da comida e descuida. Mas comer direito nesse momento é importante e baixar o nível de estresse também é muito importante. Se você não consegue baixar diretamente, busque alternativas que permitam que isso seja pelo menos minimizado, né? Faça yoga, faça meditação, leia um livro agradável, busque aquilo que te relaxa. Todos nós temos algum mecanismo que ajuda. Às vezes é cozinhar, às vezes é cuidar de planta, de bicho, andar, brincar com o cachorro, brincar com os filhos, tem um monte de coisa. Jogar na internet, ache o seu mecanismo que te acalme, tá? Isso é importante. Para evitar, manter tudo muito limpo. Usar a máscara, respeitando aí, né, que a máscara seja a mais segura possível e trocando com a frequência necessária. E lave as mãos. Tem álcool gel sempre presente? E eu sei, gente, que principalmente nessa época de fim de ano, a tendência da gente é querer se aproximar daqueles que a gente ama, né? É querer visitar a família, é querer se reunir, é uma coisa que a gente faz há anos, a gente sempre fez, então é muito difícil. Mas tem alguns estudos que já mostram, né, que basta um indivíduo contaminado na família, às vezes para causar a morte de um monte de gente. Então, essa aproximação nesse momento é muito perigosa. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, só falar um pouco sobre imunidade e entender como funciona. A verdade é que a duração desse cenário não vai acabar amanhã, não vai acabar no 1º de janeiro, né? Não é como se o vírus tivesse validade até 31 de dezembro e acabou o ano, acabou também tudo, todo o problema, todo o cenário. Não é assim. A gente tem que buscar uma solução que vai depender de muitas coisas. Então, a gente precisa de um número suficiente de pessoas imunizadas, né? Existe uma discussão que às vezes 60% seria suficiente, mas hoje já está se assumindo que precisa de mais, de 70% ou mais da população imunizada para garantir que a gente vai conseguir controlar a progressão da doença. Então aqui a gente tem algumas animações que mostram exatamente o cenário. O primeiro é com ninguém imunizado, ou seja, todo mundo é azulzinho, todo mundo é não vacinado. A doença propaga rapidamente, né? Principalmente se nenhuma medida de cuidado for adotada. Com 25%, né, já imunizado, seja porque teve a doença, seja porque tomou a vacina, a gente já tem um cenário que é quase tão agressivo quanto. E a mesma coisa com 50%, né, um pouco mais lento, mas ainda assim é muito grave. Poucas pessoas demoram ou não pegam a doença nesse cenário. Com 70% já de imunização, a gente vê que várias pessoas conseguem escapar do contágio. Por quê? Porque elas não entraram em contato com ninguém contaminado no mesmo intervalo de tempo, tá? Com 90%, olha lá, a situação é bem melhor. Os azulzinhos, eles ficam protegidos no meio dos amarelos, né? E com 95%, a coisa fica ainda muito mais restrita. Então, isso é imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, que tanto se discute, né? Mas para funcionar, a gente tem que ter um alto percentual de imunização. Isso não é uma coisa fácil, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é tentar mudar nosso comportamento de maneira um tanto quanto permanente. Não se acredita que a gente vai resolver isso tão fácil. Talvez novas variedades do vírus surjam. Então, conseguir manter uma certa distância, conseguir respeitar as medidas de cuidado é importante. Mas a gente tem que falar de vacina, né? A vacina foi desenvolvida, né? Eu ainda coloquei aqui desenvolvimento porque a gente tem uma quantidade absurdamente grande de vacinas sendo desenvolvidas. E a Covid é uma coisa que foi impressionante. A vacina para a Covid foi desenvolvida em tempo recorde. Esse aqui é um diagrama que foi aí apresentado pela BBC numa matéria que mostra aí quanto tempo levou para desenvolver cada vacina, né? Algumas, inclusive, ainda não registradas nos Estados Unidos, no FDA. Então, por isso que ainda está em aberto. Mas a gente tem vacinas, tá vendo? Como a da febre tifoide, que desde 1884 está sendo tentada e foi conseguida em 2017, né? Tem algumas que levaram, então, aí mais de um século para serem desenvolvidas. E agora a gente tem aqui a da Covid, que foi desenvolvida em menos de um ano, né? É uma coisa impressionante.
E nós temos várias. As principais estão listadas aqui, né? Então, a gente tem uma vacina da Johnson & Johnson, que muita gente não ouviu falar ainda, mas a gente tem a de Oxford, que é a da AstraZeneca, uma outra que é a Novavax, que também não é muito discutida, mas também é da Grã-Bretanha, e em parceria com o México e Estados Unidos. A gente tem a da Pfizer, a Sputnik V, que é da Gamaleya, né, que é a russa. A gente tem a da Moderna, que é a americana, e da Sinovac, que é a chinesa. Quando a gente olha, né, a da Johnson se destaca um pouco nesse cenário, por quê? Porque ela promete imunizar com uma dose só, enquanto todas as outras precisariam de 2, né? E ela é a que está usando o maior número de participantes para o teste de fase 3, né, que começou aí dia 7 de setembro e ainda está em andamento, né? A gente tem várias outras que começaram aí um pouco antes ou um pouco depois. A Novavax, por exemplo, é a mais atrasadinha aqui do grupo. Mas a gente nota aí que, em alguns casos, a gente já tem dados com relação à fase 3, em outros não, né? O importante aqui é a gente olhar como que elas funcionam. A gente tem 3 metodologias, né? A metodologia de vetor viral, a metodologia de subunidade proteica, né? A metodologia de RNA mensageiro, e a metodologia de vírus inativado, que é a mais, digamos assim, a mais estabelecida de todas elas, é a mais antiga. Essa é a metodologia que a Sinovac usa, né, que é a da vacina chinesa. Então, o que se faz? Se multiplica o vírus em laboratório, então essa é uma etapa que leva tempo e dá um pouco de trabalho, e depois esse vírus ele é inativado, seja por substâncias químicas ou por aquecimento, tá? Então, isso aqui é inativado, e a partir daí a vacina vai ser formada por isso. Então, não existe mais um vírus aqui intacto, o material genético está danificado, então essa vacina não é mais capaz de provocar doença. Mas as proteínas, né, ou porções das proteínas ainda estão íntegras aqui, que permite que o organismo aprenda a identificar e a produzir anticorpo. E, em função disso, quando a pessoa entrar em contato com o vírus, ela já está preparada, ela já tem resposta imunológica, já tem memória para responder. Então, boa parte das vacinas que a gente usa hoje, a grande parte, é esse tipo de cenário. Então, é uma vacina que vai ter mais efeito colateral local. Mas essa vacina, infelizmente, a gente ainda não tem a taxa de eficácia que está prometida para ser publicada no dia 23. Aqui a gente tem outras, que são a dos vetores virais, né? Que é a da Johnson & Johnson, a de Oxford e a russa, a Sputnik. Isso aqui é um material de divulgação da Sputnik, inclusive. E aí, o que eles dizem? Eles dizem que, basicamente, eles precisam criar um transportador para levar um pedacinho da receita do vírus. Então, o vírus em si, ele não é utilizado. É utilizado um gene que codifica essa proteína do spike. Então, esse pedacinho desse gene, ele vai ser colocado num outro vírus, que é um vírus de um resfriado de chimpanzé, que inclusive teve o seu material genético danificado aqui, então ele não pode causar resfriado na gente nem nada, ele não é capaz de se replicar dentro do nosso corpo, mas ele serve aí, digamos assim, como um carregador dessa sequência gênica. Então, ele é inoculado na vacina, então é isso que você recebe se for vacinado, e esse adenovírus, ele vai invadir uma célula, liberando, né, esse pedacinho, esse gene, que vai ser lido e, a partir daí, produzir uma proteína que vai disparar a resposta imunológica do corpo, fazendo com que o organismo aprenda a reconhecer essa proteína e a produzir anticorpo para ela, tá? Então, é assim que a ideia funciona. E a gente tem a vacina de RNA, que é, digamos assim, a mais desenvolvida em termos tecnológicos de todas, e é a que promete ser mais segura, né? Todo mundo está discutindo muito essa vacina, porque a ideia é que esse RNA vai me transformar numa outra coisa, vai ser inserido dentro do meu material genético. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que, nesse caso, também, eles vão identificar uma parte do código genético que vai também conter a receita para o spike, né, para essa proteína aqui. Em laboratório, eles vão criar uma sequência para isso. Então, você não recebe a sequência original do vírus, você receberia uma sequência sintética, que pode, inclusive, ser modificada. Eles, inclusive, têm que modificar para que não seja destruído imediatamente ao entrar no corpo, né? Então, eles substituem aí, né, a uridina por uma pseudoridina, então, justamente para conseguir, né, fazer com que o corpo não destrua imediatamente, e eles embrulham essa sequência de RNA em uma capa
aí lipídica. E é isso que é injetado na pessoa, né? A partir do momento que isso aqui entrou no corpo, vai buscar algumas células, vai injetar esse RNA vai ser lido pelas proteínas que já existem nas nossas células e vai produzir as proteínas do tipo spike. Sozinha, essa proteína não vai fazer nada, tá, gente? Então, isso aqui é só um pedacinho do todo que é um vírus. E a partir do momento que essa proteína, ela é identificada pelo corpo, ela também dispara a resposta imune, tá? Então, essa segunda brochura é para ser a mais segura, né? Qual a dificuldade de algumas dessas vacinas, né? A principal dificuldade é que elas têm que, às vezes, serem mantidas em temperatura muito baixa, né? É o caso da Pfizer, né? Então, a vacina tem que ser mantida a menos 70 graus. Já a da Moderna, americana, tem que ser mantida a menos 20. Tanto a da Oxford quanto a Sputnik, elas têm um diferencial de poderem ser mantidas em temperatura normal. Então, isso é um grande, né, ponto positivo. Agora, a gente está num cenário que é muito desafiador para a vacinação hoje. Por quê? Né? Por que a gente se vê nessa situação? Porque, primeiro, para que a vacinação funcione, para que a gente consiga imunizar realmente a maior parte da população, primeiro é necessário ganhar a confiança da população, né? As pessoas estão com medo de tomar a vacina, isso é fato. E muito disso se refere a fake news. A gente tem um monte de fake news sendo liberadas sobre conspirações, sobre alteração de DNA, sobre perigo e ineficácia, né? Outro dia mesmo estavam noticiando, né, uma pessoa aí dizendo que a vacina tinha HIV, que a vacina causava câncer. Esse tipo de coisa é seríssimo, né? Que vai causar esterilidade, que a vacina é do Bill Gates, né? Aparece todo tipo de coisa, até que a vacina vai trazer um chip, né, que vai ser injetado dentro de você e vai aí conseguir te monitorar. Então, esse tipo de informação só traz dor para todo mundo e custa a vida, né? Por outro lado, um desafio também é conseguir manter a vacina refrigerada, principalmente para as que exigem temperatura abaixo de 0. Isso pode parecer pouco problemático, mas um ultra freezer desse pode chegar no mínimo a 15 mil, em alguns casos a mais de 30. Então, é um gasto muito grande para se ter para países em desenvolvimento, principalmente. Tem uma estimativa de que na África, só 28% dos postos de saúde vão ter acesso à energia elétrica de maneira constante, né, de maneira confiável. Então, imagina, se eles não têm nem acesso à energia elétrica, como é que vai colocar um freezer a menos 20 ou a menos 70? É totalmente impossível, né? Também a questão de montar equipes preparadas. Algumas dessas vacinas, elas estão tendo alguns efeitos colaterais. É o caso da Pfizer, né? A Pfizer, inclusive, avisou, e o Departamento de Saúde britânico também, de que pessoas que tivessem alergias severas não deveriam tomar a vacina, porque ocorreram 2 casos de choque anafilático, logo nos primeiros dias de vacinação na Inglaterra. E agora aconteceu um caso nos Estados Unidos, de uma pessoa que não tinha histórico de alergia, né? Uma profissional de saúde, inclusive. Então, você precisa ter uma equipe preparada e a postos para lidar com esse tipo de caso, né? Você precisa ter epinefrina, né? Você precisa ter ali a adrenalina disponível para injetar no indivíduo, para reverter o quadro. Então, a equipe preparada é muito importante. Você também tem que conseguir atrair as pessoas às clínicas. Quando a gente está num centro urbano, não é difícil, mas quando a gente está no campo, quando a gente está numa região mais isolada, lá no meio da Amazônia, isso pode ser um desafio. Imagina para países muito menos desenvolvidos que o Brasil. E garantir que a vacina chega para os países pobres. A gente sabe que os países mais desenvolvidos vão ter as suas populações vacinadas muito antes e vão controlar a situação muito antes. Os cenários mais otimistas dos especialistas dizem que vai levar de 12 a 18 meses para que a vacinação realmente possa ser considerada como tendo ocorrido a nível mundial. Então, é 1 ano a 1 ano e meio. Tudo isso para quê? Né? Para discutir que a Covid, ela não vai ficar só na rua, ela não vai ficar só na sua casa, ela vai chegar também no ambiente de trabalho, né? Muitas pessoas estão trabalhando em casa, mas muitas não estão, muitas estão fora. E a gente vê que no começo as pessoas estavam mais preocupadas, estavam se cuidando um pouco mais. Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram relaxando com esse cuidado. Então, isso é um problema sério, né? Eu conversei outro dia com uma coordenadora que dá aula
cuida do curso de enfermagem, e ela ainda riu, porque ela disse que ela chegou na unidade onde ela trabalha, e estava todo mundo sem máscara. Quando viram ela, né, os funcionários do administrativo, todo mundo colocou a máscara correndo. E ela ainda brincou e falou assim, gente, eu não sou fiscal de ninguém. Aqui todo mundo é adulto, vocês é que tem que saber o que fazem com a própria vida. Mas a partir do momento que você se descuida, você não está só colocando a sua vida em risco. Você está colocando em risco a vida de pessoas que você ama e que estão em casa e que são mais vulneráveis também. Daí a necessidade da atenção, não só à aplicação, mas também ao respeito às medidas de segurança, tanto individuais como coletivas, e mostrar para a gente que essas pequenas atitudes vão ser muito importantes. Lavar as mãos, evitar tocar o rosto, né, manter o distanciamento, usar a máscara, evitar aglomeração ao máximo e adotar o maior grau de higiene possível é muito importante aqui. Tá bom, gente? Eu me estendi, perdão, é muita coisa para falar. Então agora eu abro para perguntas e eu agradeço aí muito pela atenção de todos vocês. Tá aqui o e-mail para contar. Alessandra, parabéns, excelente, viu? Você deu um esclarecimento super bacana. Esses números aí foram super interessantes também que você apresentou, né? Eu vou... Ai, obrigada. Tem umas perguntas aqui, eu vou colocar as ladies first, primeiro as damas, né? A professora Érica fez algumas perguntas interessantes aqui, né? Tá? A primeira delas é se você acredita que as medidas restritivas como lockdown realmente funcionam, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta da Érica é quando pessoas da mesma família passam algumas semanas fora viajando, na volta, mesmo sem sintomas, é necessário um isolamento de 12 dias? Você, como profissional de saúde, o que você recomenda? Você sabe que isso é uma coisa curiosa. Vou falar primeiro com relação ao lockdown, né? Assim, a gente... É muito difícil, gente, você colocar a sobrevivência econômica de uma família, de um grupo, de um país em risco, né? Isso é um problema seríssimo, né? A gente sabe o que é, de repente, você não ter condição para comprar comida, para pagar uma conta de luz, é uma coisa gravíssima. Então, o lockdown, ele é uma medida restritiva extrema que traz muito prejuízo econômico. Agora, por outro lado, né, o lockdown ele precisa acontecer em situações onde a situação se tornou descontrolada. Agora, por que se torna descontrolada? Eu realmente acredito que a coisa fica dessa maneira, como está na Alemanha, né, agora, e como meio que se manteve no Brasil, porque as pessoas, elas não são adequadamente instruídas e sensibilizadas, né? Aqui a gente ainda tem esse cenário de disputa política que traz um problema muito maior, né? Mas se você for pensar, o ideal seria que não precisasse do lockdown. O ideal seria que todo mundo respeitasse as medidas e fosse consciente, né? E entendesse que você não tem só a obrigação de cuidar de você e dos seus, mas que você também tem a obrigação de cuidar do seu irmão, do seu cidadão que está ali. Você não tem o direito de trazer para ele aquela dor que você não quer para você. Então, essa responsabilidade é uma coisa que eu acho que tem que ser martelada. Mas no momento a gente vive uma situação muito complicada, né? Minha mãe teve um problema no fogão ontem, a gente teve que ir numa loja e a gente reparou que no passar do lado de uma loja, o rapaz estava sem máscara, a moça estava sem máscara lá dentro, e aí quando a gente meio que parou na porta, todo mundo foi lá, vamos pegar máscara, vamos pegar máscara. Só que o menino ficou com a máscara na mão, assim, sabe? Tipo, eu vou colocar se não tiver jeito. Então, eu parei e falei, melhor não, né, deixa. Eu já não queria mesmo, a gente acabou comprando pela internet. Então, mas ela estava precisando sair um pouco de casa. Então, isso é uma situação complicada. Você nota que essa coisa do isolamento muito intenso, muito agressivo, ele acaba, às vezes, trazendo muita dor, inclusive emocional. Então, de vez em quando, a gente tem que sair, mesmo que com a máscara, mesmo que com cuidado, mas a gente tem que pensar bem na questão do lockdown. Eu ainda sou mais favorável a campanhas massivas de educação e de sensibilização primeiro. E aí, se não tem jeito, não tem jeito. Aí eu até entendo. Eu lembro quando a gente estava com as restrições mais graves, né, mais sérias, mais severas, aí no início de abril para maio ali, eu lembro de passar em lugares, né, para ir para casa da minha mãe para levar compra, e passar em lugares que eram cervejarias clandestinas, né?
Então a pessoa tinha uma plaquinha lá, tipo, bata na porta. Então a pessoa ia lá, batia na porta, eles abriam a porta, botava para dentro, fechava a porta, né? Para dar a impressão que estava fechado, mas não estava. Então esse é o tipo de coisa que coloca todo mundo em risco. Com relação já à questão da viagem, né? E o que fazer, eu, por exemplo, eu tô tomando muito cuidado com a minha mãe, que tem diabetes, já tem 72 anos e tudo mais. Então, por exemplo, eu vou levar as coisas para ela. Eu, enquanto estou com ela, eu mantenho distância, eu mantenho a máscara, eu não encosto nela, né? Teve um dia, absurdamente, que eu estava morrendo de saudade, eu embrulhei ela numa manta e abracei ela até. Aí depois levei a manta para lavar. Pode parecer loucura, mas, assim, o risco é muito grande, né? Tudo que ela recebe lavado, limpinho, tudo organizado, para guardar mesmo, para proteger. Eu acho que tem coisa que é preciosa e que a gente tem que guardar. Eu não diria que a pessoa tem que ficar em isolamento total depois que volta de viagem, mas talvez fosse recomendado usar a máscara em casa, tentar ficar um pouco mais distante, tentar não tocar nas pessoas, e principalmente quando a gente tem criança, isso é muito difícil, eu sei, mas eu ainda acho que é melhor pecar por um pouco de excesso do que pagar o preço que pode advir daquela falta do excesso, entendeu? Obrigada. Imagina. Deu certo aqui, Érica? Respondeu? Muito esclarecedor, obrigada. Só destacar para todos os presentes que a Érica é arquiteta, professora, e ela tem uma atividade de yoga dentro da Mauá, que é um sucesso, né, Érica? É verdade. Para diminuir o estresse do pessoal aí, muito legal. Tem uma pergunta, Alessandra, do Renê, lá de Sertãozinho. Hoje acabou, já fui lá buscar. Acabou que agora Alguém deixou o microfone ligado aí, por favor, desligue. Qual é a probabilidade desse vírus ter sido fabricado em laboratório e ter perdido o controle sobre suas ações e suas consequências desastrosas para a humanidade? Olha, eu realmente não acredito. Por quê? Porque, assim, quando a gente fala de vírus, e até de bactérias também é verdade, mas é pior para vírus, tá? O vírus é um organismo que ele usa todo o maquinário celular do hospedeiro, né? Para fazer cópia dele mesmo. Quando a gente tem uma célula que vai se reproduzir, que vai se multiplicar, a gente não tem só a multiplicação, a replicação do DNA acontecendo. A gente tem proteínas que vão checar se os nucleotídeos, né, se os pedacinhos que foram inseridos, eles estão corretos, estão na sequência que deveriam estar, ou se aconteceu algum erro. Dependendo do erro que é identificado, a célula recebe uma ordem para morrer, para se suicidar. Então, nesse caso, a gente tem mecanismos de, digamos assim, de proteção contra uma variabilidade genética que seria negativa, né, que seria nociva, que poderia causar câncer. Ainda assim, às vezes a gente tem erros que o organismo não consegue segurar, né, que causam lesões graves. Então, nesse caso, o vírus funciona diferente. O vírus não tem nenhum mecanismo de reparo, ele não tem nenhum mecanismo de checagem. Por isso que a taxa de mutação em vírus é muito alta, muito mesmo. Bactéria já é mais alta do que da nossa, e vírus é uma coisa, assim, absurda. Então, assim, para você ter uma ideia, eu estava lendo uns trabalhos sobre genética viral ontem, para a Covid, né, mesmo, pensando no SARS-CoV-2, e vários dos trabalhos estavam discutindo que já houve um acúmulo de 27 mutações do início do ano até agora, né? Isso que está sendo identificado, que foi listado. Mutações que podem ter causado a destruição do organismo, essas não tem como contabilizar, né? Porque a mutação deu tão errado que acabou com o danado lá do patógeno. Então, e a gente tem outros coronavírus, né? Se a gente não tivesse nenhum outro, eu até ia falar, não, é um negócio novo, que é estranho, né? Difícil de rastrear a origem. Mas o SARS-CoV-1, que foi o causador da SARS, ele é muito parecido com o SARS-CoV-2. Então, no final das contas, isso pode muito bem ter sido um desdobramento desse, né? Então, por exemplo, o SARS-CoV aconteceu em 2002. É um patógeno que sumiu. Só que o coronavírus não é um vírus que ataca só a nossa espécie. Vocês devem ter visto notícias de que os visons na Europa estavam todos sendo sacrificados porque eles estavam servindo de reservatório. Então, na natureza, a gente tem outras espécies que também podem servir de hospedeiro intermediário.
E ali o vírus também está mutando, ele também está replicando, também está mutando. Então isso eventualmente vai se acumulando. Da mesma maneira que você pode ter um aumento na virulência, você pode ter uma diminuição também, né? Então, uma pessoa perguntou agora sobre isso, pode sim, né? A tendência de um vírus agressivo demais é que mate tão rápido, né, o indivíduo infectado, que o vírus mesmo desapareça. Então, não é negócio para o vírus também ser virulento demais, né? Porque senão ele some, aquela variedade genética desaparece. Só que do outro lado, se chega num equilíbrio aí. O que o SARS-CoV-2 tem de diferente é que ele é muito contagioso, né? Ele é muito contagioso e ele é muito agressivo dentro do corpo para uma parcela. Agora, se a gente for comparar, essa coisa de também comparar a porcentagem é meio difícil, mas se assume que a gripe espanhola tenha tido uma taxa de mortalidade de algo em torno de 2 ponto alguma coisa, né? 2,6, 2,3, é difícil, né? A situação era muito diferente, o controle era muito diferente no passado. Hoje, estava se discutindo que o Covid-19 estava tendo uma taxa de mortalidade parecida, mas tem muita subnotificação. Então, pode ser que isso seja muito menor. Tem algumas pessoas que defendem que a taxa de mortalidade é algo em torno de 1%. Mas se você pensa, 1% da população mundial é coisa pra caramba, é muita gente ainda. Então, não é um valor aceitável. Mas também pode se discutir que a gripe espanhola também tenha sido subnotificada. Então, é complicado. Eu não acredito que tenha sido um vírus criado em laboratório, não. Porque existe em estoque natural naquela região, tá? Em outras espécies. A gente tem morcego aí como uma representação importante aí como hospedeiro e reservatório para várias variedades de coronavírus. Então, eu acho que é mais provável que a mutação tenha acumulado, dado uma variedade mais virulenta mesmo, mais negativa. Obrigado, Alessandra. Tem mais uma pergunta de um colega seu da área de saúde, que coincidentemente é meu irmão, Ricardo Luiz Maia. Ele é professor de educação física. Ele está participando bastante aqui. Ele está perguntando se a ivermectina é auxiliadora na proteção do organismo. Não, gente, não é. Infelizmente, não é. Assim, isso é uma coisa curiosa, assim, porque a gente tem... O vírus, ele é considerado como um parasita, né? Ele é um parasita intracelular. E a ivermectina, assim como a cloroquina, são medicamentos que são indicados para parasitoses, né? Mas são remédios que têm efeitos colaterais muito sérios, né? E normalmente, quando eles estavam sendo indicados para Covid, eles estavam sendo utilizados, inclusive, numa dose maior, o que potencializa esses efeitos colaterais. E a verdade, assim, é que pelo menos os dados realmente que a gente tem dos testes funcionam em laboratório, mas não funcionam em vivo, né, na pessoa. O resultado não é positivo. A gente teve, por exemplo, para o caso da cloroquina, né, aquele pesquisador francês que ele trabalhou muito, né, mas o experimento que foi elaborado e aplicado por ele não foi um experimento bem pensado, digamos assim. Ele não tinha um grupo controle para dizer se aquelas pessoas estavam se recuperando por causa do tratamento ou se elas estavam se recuperando porque elas iam se recuperar de qualquer maneira. Então, isso impede que você tire realmente uma conclusão confiável. Apesar disso, estava todo mundo tão desesperado que começou a se usar. E a partir daí a gente percebeu, né, os cientistas perceberam que o efeito não acontecia da maneira como o cientista francês tinha defendido e que, pelo contrário, né, estava causando dano cardíaco, né, na musculatura cardíaca de muita gente. Teve muita gente que ficou com sequela cardíaca grave em função do uso da cloroquina. E a ivermectina vai pela mesma linha. Então, a gente não tem evidência científica nenhuma que corrobore esse uso. O que a gente tem de evidência, por exemplo, hoje para a Covid, porque a gente não tem um remédio que funcione. Quem tem que dar conta de vírus é o organismo, só que o organismo leva tempo. E às vezes o que o organismo não tem é tempo, né? O dano é tão acelerado que não dá tempo de acudir. Então, o que os médicos, de modo geral, eles estão fazendo? Eles entendem
que o vírus vai estar causando dano. Então, a ideia é tentar segurar esse dano. E o vírus também está dando tanto trabalho para o corpo que ele abre as portas para outras bactérias patogênicas. Então, tem que segurar desse lado também. E o vírus também vai ter a tendência de causar aqueles trombos, aqueles coágulos. Então, tem que cuidar desse lado também. E algumas pessoas vão ter um quadro inflamatório muito grave. Então, você vê que a medicação está usando anti-inflamatórios, né, não anti-inflamatório não esteroidal, tem que usar os esteroidais, né, que são similares aos hormônios que a gente produz, que são os corticoides. Eles também estão usando antibiótico, né, você já começa a perceber que a resistência da pessoa está caindo, e eles também estão usando outras coisas para controlar aquilo que aparece, por exemplo, anticoagulante em alguns casos. Então, você nota que o médico vai fazer uma avaliação e ele vai tentar fechar todas essas formas de lesão que o vírus está causando. Mas, no final das contas, quem ganha, quem resolve o problema é o sistema imunológico. É ele que tem que aprender a lidar. Funciona igual funciona com gripe. A gente não tem um antigripal que realmente mate o vírus. A gente tem coisas que controlam os sintomas. Quem ganha, quem destrói o vírus é o sistema imune do indivíduo. E aí uma pessoa perguntou aqui se a vitamina D ajuda. A vitamina D ajuda sim. Ajuda no sentido de aumentar a capacidade imunológica do indivíduo, mas você só deve tomar a vitamina D se você não estiver produzindo vitamina D o suficiente. Porque assim, desde que você tome lá os seus 15 minutos de sol, né, todo dia, você é mais do que capaz de produzir sozinho, você não tem que fazer suplementação. Agora, se você é uma pessoa que trabalha muito dentro de casa, ou trabalha muito à noite, ou fica muito trancado, e não tem a possibilidade realmente aí de tomar sol direito, aí a questão da vitamina D se torna mais importante. Tem alguns estudos também que estão mostrando que as pessoas que têm os quadros mais graves, né, um alto percentual desses indivíduos têm um quadro de hipovitaminose, tanto para a vitamina D como para outras vitaminas. Então, e a gente sabe que vitamina funciona também como cofator para funcionamento enzimático, né, e para, inclusive, defesa imunológica. Então, tome sol, coma bem e, se precisar, faça uma dosagem de vitamina D para avaliar como é que está o cenário e aí sim tome. Lembra que hipervitaminose também pode causar dor de cabeça. Alessandra, essa foi a última que eu ia escolher, você acabou já respondendo. Já respondi rapidinho. Muitas manifestações positivas, o pessoal gostou muito, a professora Heloísa, por exemplo, o professor Paulo Aguilar, nossos colegas do curso, né? Muito boa. Eu também gostei muito, muito esclarecedor. Parabéns também pela qualidade da apresentação, muito boa. Vou convidar a professora Ana, coordenadora do curso, para fazer o fechamento aqui, Ana Carolina, e aí a gente pode encerrar a atividade. Alessandra, queria dar os parabéns aí pela apresentação, sensacional, olha, muito esclarecedora, acho que não só eu, como a maioria, se não todos aí que estamos presentes, tínhamos muitas dúvidas, então agradeço aí a explanação. Mais uma vez agradeço a presença de todos presentes aqui, que acompanharam, vêm acompanhando as nossas palestras aí semanais, e já deixo o convite para quando tivermos aí novamente, né, vamos já pensar numa próxima leva aí de palestras. Lin, seu microfone está fechado. Comentei que em janeiro estamos firmes e fortes aqui, né? Então já vamos providenciar as próximas. Estão perguntando se o material vai ficar disponível, né? Então vai sim, né? A Alessandra vai mandar para nós. E a Fabiana mandei, Eduardo, já foi para você. Ah, que ótimo. A Fabiana do marketing propôs fazer um e-book dos 4 primeiros episódios e mandar a todos que estão participando. Vai ser um documento bacana, né? Sobre segurança no sentido amplo, né? Abordando esses 4 episódios. Aí a gente vai fazer os próximos 4 em janeiro. Para desejar a todos aí um Feliz Natal, né, um próspero Ano Novo, com segurança, todo mundo protegido. É isso aí. Professora Alessandra, mais uma vez, parabéns, excelente. Bom, eu já admiro você como
como aluno, né, seu, e como colega também, tá? E muito Já bom. sou eu E quem a todos, agradeço, gente. e Vocês todos estão sendo excelentes com relação a essa iniciativa. Eu acho super importante a Mauá e, olha, você e a Ana estão mais de parabéns, né? E eu agradeço também a todo mundo que está aqui, firme e forte, né? Buscando aí um pouco mais de informação também. Parabéns para todo mundo. os professores do curso, Paulo Aguilar, firmão aqui. O Paulo não perde uma também, tá Firme, sempre aqui. sempre presente aí, obrigada. Isso é ponta firme aí. Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado. Olha o Alessandro aí. Fala, Alessandro. Tudo bem? Parabéns, Alessandra. Excelente apresentação, como sempre, hein? Um show. Obrigada, Alessandro. Que bom ter você aqui também. Alessandro também é um aluno seu e professor colega também, né? Da área de engenharia elétrica. Então, muito obrigado a todos. Muitas manifestações positivas aqui. Muito gostoso, né? Reconhecimento. Bom, então desejo assim uma boa noite para todos, tá? Se alguém Boa quiser noite, se manifestar, boa noite para todos. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos, um Feliz Natal e um ano com muita saúde. Para você Para também, todos René. nós. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Alessandro? Excelente. Material de primeira aqui. Imagina, Eduardo, qualquer problema você me avisa, viu? Mas tá aí, já foi. E precisando de alguma coisa é só falar. Bom Natal também. A Heloísa Zente elogiou para Chuchu. Amanhã nós estamos com ela à noite, né? Também sou fã dela, também é outra Ela é personagem excelente. Olha. querida. E tema muito bom dela de radiação, né? Muito, muito bacana. Tá? Não, e E ela o é Paulo, super competente. toda a turma aí. Vamos estreitar mais o nosso relacionamento ano que vem, né? E fazer esse curso brilhar bastante aí. Exatamente. Isso aí, muito obrigado, viu? Já pensa no outro episódio de janeiro, hein? Pensarei, pode deixar, vou daqui. Tá? E a gente vai se dedicar ao teu artigo, tá? A partir do dia 19, agora. E a Alba já prometi, a Giovana, o Gustavo, nós vamos ajudar. Eu e o Alessandro vamos se empenhar bastante. Que bom, que bom. Aproveita mesmo, porque essas oportunidades, quando aparecem, a gente tem que agarrar, né, Eduardo? Porque você nunca sabe quando outra chance aparece, né? E vocês fizeram um texto muito bom, né? Lógico. Então tá bom. Então eu vou me despedir de vocês, de todo mundo. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, viu?